6 horas, 6 minutos em Manaus. A gente está de volta aqui direto dos estúdios da Onda Digital. Quero agradecer a sua audiência falando de política, Paula. Analisando aqui com o cientista político, analisando esse movimento que hoje acontece na cidade de Manaus com o possível anúncio, dentro desse evento do Partido Avante, o anúncio oficial, esperado anúncio oficial do apoio de Davi Almeida a Wilson Lima. Isso, Álvaro. E ainda agora há pouco nós falávamos com o cientista político Breno Rodrigo, que fez uma análise do cenário aí do apoio de Davi ao Wilson, toda essa união, desse arco de aliança. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, mudar um pouquinho também de grupo político. Porque em nível nacional, senhor Breno, a gente sabe que Cidadania, PSDB e MDB agora estão juntos, né, para poder lançar aí a pré-candidata a Tebet. Depois só me lembrando o primeiro nome dela. Simone Tebet, quase não lembrava. Simone Tebet, que aí foi todo um grande imbróglio envolvendo o PSDB, que queria lançar o Dória, mas depois Dória recuou, e agora se uniram os três partidos para lançar a Simone Tebet, que foi aí, a gente sabe, uma grande expoente na CPI da pandemia, não é, Álvaro? Ela aí que se destacou muito como um parlamentar e representando muito bem as mulheres. Agora, eu queria que o senhor fizesse essa análise. O senhor falou que Davi e o Wilson precisam se unir para poder sobreviver politicamente ao grupo da velha política. E a velha política também tem que se unir para sobreviver? E aí eu me refiro a Amazonina, Eduardo Braga, que hoje estão pré-candidatos separados, mas que, segundo aí bastidores, têm uma tendência de se unirem para poder também sobreviver nesse jogo. Sem dúvida. O jogo da cooperação é fundamental. Não há como fazer política hoje em dia sem você ter aliados, né, financiamento, blocos políticos, grupos políticos, etc. E há uma tendência cada vez mais crescente, Paulo e Álvaro, de uma articulação não só da política local, dessa política, digamos, mais paroquial, mas também a necessidade de se ter alianças nacionais, né? A própria fixação de um candidato que está numa corrida presidencial, como um Lula, um Bolsonaro, isso tem um reflexo, tem uma relevância política na política local, né? Aquilo que nós comumente chamamos de palanque, a formação dos palanques. Isso vai funcionar nos comícios, nas falas públicas. Há todo um simbolismo por trás dessas alianças locais e nacionais. Então, certamente, o posicionamento dessas lideranças mais tradicionais com as novas também se dá nesse contexto, também se dá nesse nível. Eu só complementando o que a Paula colocou, então o senhor acredita que depois desse movimento do Davi, existe aí um estímulo extra, por exemplo, para que o Eduardo Braga se una a Amazonino Mendes e Arthur, que já estão juntos, e aí teria ali uma trinca de grandes caciques políticos para o tudo ou nada aí da eleição? E repete a União Nacional, né? Que exatamente, MDB, né? MDB com Eduardo Braga, PSDB com Arthur e o Cidadania com o Amazonino Mendes. Isso. Né? Certamente é um cálculo possível, Álvaro. Eu não colocaria todas as minhas fichas nessa sua afirmação, mas é um cálculo possível, sim. Eu diria o seguinte, o MDB é um partido que tem uma natureza própria. Por quê? Porque o MDB ele nunca marcha de forma unívoca, unida, em nenhum momento. O MDB é um partido que tem muito mais interesse e as suas prioridades estão na política regional. Né? Então, certamente, por exemplo, o MDB do Sul, Sudeste, ele marchará com o Bolsonaro. O MDB Norte, Nordeste, possivelmente marchará com Lula. E Simone Tebet, nesse momento, ela está numa sinuca de bico, porque o partido não está marchando com ela, mas, ao mesmo tempo, ela recebe um certo apoio, uma certa solidariedade desses partidos do entorno, principalmente do PSDB. PSDB que, por sua vez, quer se livrar de João Dória.
que está dividido, né? Então, há toda uma natureza partidária de composição desses grupos internos dos partidos políticos que muitas vezes dificulta a formação de alianças. Basta ver o que aconteceu do início da campanha, da disputa eleitoral entre Eduardo Leite e João Dória, inclusive com a própria participação do Arthur Neto, né, do nosso ex-prefeito. Aquilo foi uma guerra fratricida, puxada de tapetes, apunhaladas, entre outras coisas. Então, há essa questão também de política local, de posicionamento da política local, os interesses locais. E o MDB, nesse sentido, carrega esse estigma de ser um partido que está muito preocupado com as dinâmicas nacionais. Perfeito, perfeito. Olha, eu queria agradecer a participação. Tem mais alguma pergunta, Paula? Eu teria várias. Então vai, aproveita. Não, mas assim, o que eu queria saber do Breno também é o seguinte, você falou muito sobre esse termo sobrevivência, né? E a gente percebe que quão estão isolados Eduardo Braga e Amazonino. E quem já cobre política, Álvaro, aí, Há um certo 18 tempo, né? anos, nunca viu isso, assim. Um amazonino que hoje tem o quê? 2 partidos, né? E De fato. brigando para conseguir... No segundo, né? Que é aí por conta mais impulsionado pela Federação de PSDB e Cidadania. Exatamente. E já, Eduardo, a gente vê com quem? MDB sozinho. e MDB. O senhor... Fez um evento, inclusive, vazio, né? De liderança. Bem esvaziado, principalmente em relação ao apoio dos prefeitos do interior. Como o senhor avalia historicamente? Só acho que agora é a derrocada, de fato. Esse ano vai ser assim... E aí que ninguém está jogando praga, não. A gente está falando com base... no cenário, né? Por favor, a gente está falando com base no que a gente vê o cenário hoje, né? Amazonino que antes juntava aí, que Álvaro? Uns 10 partidos, 8 partidos, né? Ou mais. Eduardo, sempre foi a maioria, então, né? Sempre foi aí, teve um arco de aliança muito abrangente. Mesmo não estando em cargo eletivo, ele sempre teve. Eu acho que esse ano, caso ambos, eu falo Eduardo Braga e Amazonino, não vençam, eu acho que aí sei lá, o fim da velha política no Amazonas? Paula, eu também cubro o processo eleitoral, não só como cidadão, como analista, há um bom tempo. E desde que eu sou escuto a história de que, olha, essa é a última disputa de Amazonino Mendes. Então, eu acho muito prematuro decretar o fim de Amazonino, o fim da carreira política do Amazonino, porque a todo momento ele se reinventa, ele se posiciona no jogo político de forma a mudar muitas peças no tabuleiro eleitoral. Hoje o amazonino está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Então é um político visceral, um político que conhece muito bem o Estado, a municipalidade. Ele foi desde a redemocratização, o governador que mais tempo esteve no mandato, né? Então, é um político que tem um eleitorado já consolidado, fixo. Qualquer pesquisa que você faz dos últimos 20 anos para cá, sempre a Amazonina aparece em primeiro lugar. Então, é um dinamismo próprio, é um personagem importante, é um personagem que, inclusive, carrega a história política do Amazonas dos anos 80 para cá, da redemocratização para cá. Personagens como Amazonino Mendes, Gilberto Mestrinho, Plínio Coelho, sobretudo na década de 50 e 60, são políticos que são o que nós nas ciências políticas chamamos de raposas, né? São as raposas velhas. Mas isso não no sentido depreciativo, mas são, à medida que conhecem o sistema, conhecem a máquina, sabem fazer aliança e sabem, como você muito bem lembrou, sobreviver politicamente. Então é importante termos aí o amazonino, né? À medida que ele representa um eleitorado, é legítima a candidatura de Amazonino Mendes, assim como é tão importante e legítima a candidatura dessas novas lideranças, como Davi Almeida, como Wilson Lima, que podem apresentar também pontos de inflexão nesse processo eleitoral. Então, disputa eleitoral é isso. Disputa eleitoral é uma guerra não só entre partidos e ideologias, mas também de lideranças e de gerações.
de renovação no corpo político. Isso é o importante. O eleitorado tem que observar isso com muita maturidade. Breno Rodrigo, cientista político, muito obrigado pela participação aqui no Boa Noite Amazônia. A gente quer agradecer aí a sua análise e a gente, com certeza, em outras oportunidades, vai solicitar aí a sua contribuição, a sua análise importante nesse momento em que a gente entra, né, começa a entrar aí devagar, né, no processo de eleição efetivamente. Paula. Obrigado.